Olá, muito bom dia. Deus continue abençoando a tua vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão da nossa nacionalidade espiritual. Na última mensagem eu falei sobre a questão da saúde e às vezes as pessoas ficam a pensar, né? Como que nós podemos, né, estar aqui no mundo e não ser deste mundo? E eu quero trazer alguns textos que vêm reforçar, vêm de certa forma corroborar com essa verdade para que cada cristão tenha isso bem assentado na sua vida, no seu coração, porque muito daquilo que nós recebemos, né, da parte de Deus, está diretamente vinculado àquilo que nós sabemos na palavra. O texto bíblico diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, conforme nós vamos conhecendo a verdade, ela vai nos libertando. Então, se você tem dificuldade sobre a tua cidadania celestial, vamos lá. Primeiro eu quero ler para você 1 Coríntios 15, 21 e 22, que diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, presta atenção, todos morrem em Adão, ou seja, é a primeira geração que nós temos, é a geração carnal, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Serão vivificados em Cristo. Mas presta atenção, às vezes as pessoas confundem que serão vivificados em Cristo, crendo que isso aí vai acontecer num arrebatamento, né? Quando houver toda aquela intervenção da parte de Jesus, recolhendo a sua igreja aqui. Mas espera aí que você vai ver que não é isso. Aqui também em 1 Coríntios 15, 45, um pouquinho aí para frente, ele vai dizer o seguinte: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, presta atenção, alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Então aqui a Bíblia já começa a dar, né, uma orientação de que nós somos primeiramente alma vivente, mas o cristão, ele passa além de alma vivente a ser também um espírito vivificante. E isso é importante, por quê? Porque nós temos falado na questão da saúde, temos falado na questão, né, de honrar as leis, honrar as autoridades, e assim a gente está sempre recebendo os benefícios divinos que estão, né, registrados na Santa Palavra acerca de todo cristão. Então é fundamental estarmos atentando. Então você veja aqui que a Bíblia está fazendo uma diferenciação, falando: olha, você primeiro nasce através, né, nós sabemos todo o processo do nascimento natural, onde um homem e uma mulher se casam, enfim, e aí nasce um filho, e esse filho é uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente. Porém, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos também um espírito vivificante. Por quê? Porque o nosso espírito é recriado. Então isso é muito importante. Saber que nós temos essa nacionalidade espiritual. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sobre nós, rege um outro sistema. E a partir do momento que nós vamos entendendo isso aí, assentando isso em nosso coração, nós passamos a desfrutar mais desse reino que nós fazemos parte. A palavra do Senhor, Jesus não diz que veio trazer o reino de Deus? Nós fazemos parte desse reino de Deus. Em Efésios 2,19, hoje eu vou estar lendo um pouco mais de textos, né, para que esteja corroborando com isso. No 2,19, veja só que tremendo, que diz assim, aqui diz assim: assim como já não sois estrangeiros, ou seja, estrangeiro aqui no sentido de alma vivente, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Concidadão,
Ou seja, concidadão é da mesma cidadania. Da mesma cidadania do quê? Dos santos e da família de Deus. Note, tem a família do mundo e tem a família de Deus. E o cristão lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, o cristão que de fato aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornou família de Deus. Família de Deus. Por isso que ele pode reivindicar a saúde, por isso que ele pode reivindicar a paz, por isso que ele pode reivindicar a liberdade, que nós gozamos somente em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz: a paz que Cristo dá excede todo o entendimento. Por quê? Porque ela não é desse plano. Você vê o mundo aí fazendo até passeata em busca de paz e não alcança. Por quê? Porque a paz que o Senhor dá excede o entendimento. Ou seja, ela não vem daqui, ela vem desse outro reino do qual nós fazemos parte. Tremendo isso, né? Às vezes você pode falar assim, mas essa questão de vivificar, como nós falamos no início, né, no texto lá de 1 Coríntios, que nós somos vivificados. Aí você fala assim, mas isso aí é após a ressurreição, após o arrebatamento, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, que está aqui em Efésios 2, 5 e 6. É um pouquinho antes aí desse mesmo. E se você não atentou para isso, atenta só. Olha só, como que nós somos vivificados no Senhor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, olha, presta atenção nisso. E nos ressuscitou, não vai ressuscitar. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Ele quem? Jesus Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E no 7 continua: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que nós morremos em Cristo, né? Essa é a nossa segunda vida. Nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele. Então você pode se perguntar assim, mas então eu tenho uma nova vida? Sim, no Senhor você tem, todo cristão tem, eu tenho, você tem. O cristão devidamente, né? Cristão, o que verdadeiramente passou por esse processo da salvação, ele tem uma nova vida. Aí você vai entender o que está escrito lá em 2 Pedro, que eu quero deixar aqui também para você, 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Veja só e medite no que está sendo dito aqui. Mas vós sois, não vai ser, já é, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Veja que lá atrás nós falamos da concidadão dos santos, né? Povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos uma incumbência, anunciar. Se nós nos amalgamamos com o mundo, se nós tomamos o mesmo viés do mundo, nós não estamos anunciando nada, nós não estamos fazendo a diferença nesse mundo. Mas veja como o Senhor cuidou de cada detalhe, fazendo-nos nascermos novamente, termos uma nova cidadania, né? Para que pudéssemos anunciar as virtudes. Meu irmão, minha irmã, se o cristianismo que nós vivemos, ele está amalgamado, ele está semelhante ao mundo. E aí eu não concordo com pessoas que falam, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, porque a igreja é moderna e tem que acompanhar. Olha, uma coisa é a estrutura está moderna, outra coisa é o interior está moderno. Tem muito crente moderninho aí fazendo o que não deve fazer. E achando que está tudo bem, e achando que está na graça. Não, nós somos levantados para anunciar as virtudes do Senhor. E ele continua no 10 dizendo assim: vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós temos um novo nascimento. Lembra-se na mensagem anterior que eu disse que quem está em Cristo é nova criatura, e eu disse que lá no original é nova criação? Nova criação.
para anunciar o evangelho verdadeiro, para viver primeiramente e anunciar e fazer a diferença. Olha, tem umas coisas acontecendo no meio da igreja aí que não dá para entender como que as pessoas não olham para si, não olham para dentro da palavra e saem por aí se conformando com o mundo, tomando a forma do mundo, tomando o viés do mundo, praticando as coisas do mundo e achando que está tudo bem. Olha, mais um texto para encerrar, está lá em João, veja só, você vai entender tudo isso nesse texto que João fala conosco em João, no primeiro capítulo, do versículo 11 até o 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando de Jesus e a vinda de Jesus. Veja só, tudo isso é porque Jesus veio e pagou o preço e fez o que tinha que fazer. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ora, filhos de Deus é que creem no seu nome. Ah, eu creio, todo mundo fala, eu creio. Você crê em Deus? Eu creio. Mas espera lá. Veja só o que ele diz no seguinte. Veja aqui, de fato e de verdade, mostrando a nossa nova natureza que nos capacita a viver uma vida poderosa, vibrante, para evidenciar o poder do Evangelho e a graça de Cristo. Ele diz assim, os quais não nasceram do sangue, não é mais um nascimento carnal, nem da vontade da carne, não dependeu de um pai, uma mãe, de um casal, nem da vontade do homem, não dependeu da vontade do homem. Isso foi dom de Deus, mas de Deus. Você viu aqui? Não depende de carne e sangue, não depende da vontade do homem, mas depende de Deus. Ou seja, você consegue entender a profundidade desse novo nascimento? Portanto, Deus ele já preparou tudo, ele nos fez nascer de novo e nos colocou num reino. E nós já vivemos e desfrutamos desse reino, para mostrar no meio dessa sociedade, né, perversa que nós vivemos, que há um Deus na nossa vida e nós vivemos de modo diferente. E nós desfrutamos dessa vida no Senhor, porque nós já somos geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, vivendo onde, aqui e agora, nesse momento, mas fazendo a diferença. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração, medite nela, pegue os textos, depois eu vou deixar, né, a referência dela aqui, ou seja, vai ficar a referência para que você medite, olhe e peça ao Espírito Santo, ministra minha vida acerca da profundidade desta palavra. Um bom dia para você, uma boa semana para você, em nome do poderoso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Fique na paz do Senhor.